Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, João Mendes, um viúvo solitário de 45 anos, encontrou um menino encolhido em um beco escuro atrás de uma igreja abandonada. O garoto, de apenas 10 anos, tremia de frio e medo, com marcas de violência no rosto, sussurrando que sua família o havia expulsado por ser diferente. Sem hesitar, João o levou para casa, mas aquilo foi apenas o começo de uma jornada que mudaria tudo, pois nos anos seguintes, ele adotaria mais 4 meninos como ele, transformando sua vida em um campo de batalha contra o preconceito da sociedade portuguesa conservadora. João nunca planejou ser pai. Como professor de história em uma escola secundária, ele vivia uma existência tranquila, marcada pela perda de sua esposa em um acidente de carro anos antes. Mas aquela noite o abalou profundamente. O menino, chamado Miguel, contou entre soluços que seus pais o haviam rejeitado ao descobrirem suas inclinações homossexuais precoces, algo que na Portugal dos anos 90 ainda era visto como uma aberração. João, que crescia em uma família católica rígida, sentiu um conflito interno imediato. Ajudar o garoto significava confrontar seus próprios preconceitos reprimidos, mas ignorá-lo seria uma traição à sua humanidade. Nos dias seguintes, João navegou pelo sistema de adoção, descobrindo que Miguel não era um caso isolado. Havia dezenas de crianças LGBTQ+ abandonadas, rejeitadas por famílias que priorizavam a normalidade sobre o amor. Ele decidiu adotar Miguel oficialmente, mas o processo foi árduo. Vizinhos fofocavam, colegas de trabalho questionavam suas motivações, e até sua irmã, Maria, uma devota católica, o acusou de estar promovendo o pecado. "Você está louco, João. Isso vai destruir sua reputação", ela gritou durante uma discussão acalorada na cozinha de sua casa modesta em Alfama. Apesar das pressões, João persistiu. Um ano depois, ele encontrou Pedro, um adolescente de 13 anos que fugira de um orfanato após ser bullyingado por sua orientação sexual. Pedro era rebelde, com olhos cheios de raiva, e sua chegada à casa de João trouxe os primeiros conflitos reais. Miguel e Pedro brigavam constantemente, competindo pela atenção do novo pai adotivo. João mediava as discussões, ensinando-os sobre respeito e aceitação, mas internamente lutava com dúvidas: será que ele estava preparado para guiar esses meninos através de um mundo hostil? A família crescia. Em 1995, chegou Tiago, de 8 anos, um menino tímido que havia sido expulso de casa por vestir roupas femininas em segredo. Tiago trouxe uma doçura que suavizava as tensões, mas também destacava as diferenças. Enquanto Miguel era introspectivo e Pedro agressivo, Tiago era sensível, chorando por noites inteiras ao lembrar das rejeições passadas. João organizava sessões familiares improvisadas, onde cada um compartilhava suas histórias, fomentando laços que pareciam impossíveis no início. O quarto menino, Luís, de 11 anos, juntou-se a eles em 1997. Ele viera de uma família rural no Alentejo, onde o machismo reinava absoluto. Seus pais o haviam entregue ao Estado após pegá-lo beijando um amigo da escola. Luís era atlético e extrovertido, mas carregava uma culpa profunda, influenciada pela educação religiosa que o fazia questionar se sua atração por meninos era um erro divino. João o incentivava a praticar esportes, usando o futebol como metáfora para a resiliência, mas as noites eram marcadas por conversas profundas sobre fé e identidade. Finalmente, em 1999, Rafael, o mais jovem com 7 anos, completou o quinteto. Rafael era órfão de mãe e havia sido abandonado pelo pai alcoólatra que o espancava por ser efeminado. Sua chegada selou a família improvável de João. Agora, com 5 meninos sob seu teto, João enfrentava não apenas desafios financeiros. Seu salário de professor mal cobria as despesas, mas também sociais. A comunidade local os rotulava como a casa dos desviados, e as crianças sofriam bullying na escola. João lutava por eles, comparecendo a reuniões com diretores, defendendo-os contra professores conservadores que pregavam contra a homossexualidade. Os anos iniciais foram de adaptação forçada. João implementou rotinas rígidas, refeições em família, estudos supervisionados e discussões abertas sobre sentimentos. Mas os conflitos internos ferviam. Miguel, o mais velho, começava a questionar sua lealdade a João, sentindo que o pai adotivo, heterossexual e tradicional, nunca entenderia verdadeiramente sua luta. "Você nos salvou, mas e se isso for só pena?", ele confrontou João uma noite, após uma briga com Pedro. João, ferido, admitiu suas próprias inseguranças. "Eu não sei tudo, Miguel. Mas eu escolhi amar vocês",
e isso custa caro para mim também. A pressão familiar de João intensificava. Sua irmã Maria cortou relações, alegando que ele estava condenando sua alma. Amigos de longa data se afastaram, e no trabalho, promoções foram negadas sob pretextos vagos. João pagava o preço da solidão, sacrificando sua vida social por esses meninos. Mas via neles um propósito: provar que o amor transcende rótulos. À medida que os meninos cresciam, laços românticos inesperados surgiam entre eles. Miguel e Pedro, outrora rivais, descobriam uma atração mútua, escondida por medo de complicar a dinâmica familiar. Tiago e Luís compartilhavam momentos de intimidade emocional, enquanto Rafael observava, ainda jovem demais para entender. João percebia as nuances, mas optava pelo silêncio, temendo interferir. A sociedade portuguesa, ainda lidando com a descriminalização da homossexualidade em 1982, via tais relações como tabu, especialmente em uma família adotiva. O primeiro grande confronto veio quando Miguel, aos 18 anos, anunciou que queria sair de casa para estudar em Porto. "Eu preciso ser eu mesmo, sem o peso da sua família perfeita", ele disse, acusando João de usar eles como um projeto de caridade. A discussão escalou, com Pedro defendendo Miguel, revelando involuntariamente sua atração por ele. João, chocado, questionou suas escolhas: havia ele criado um ambiente onde o amor florescia, ou apenas adiado o inevitável caos? A partida de Miguel deixou um vazio. Pedro mergulhou em depressão, Tiago se isolou, Luís se rebelou com festas clandestinas, e Rafael, agora adolescente, lutava com sua própria identidade. João, exausto, considerou desistir, mas uma carta de Miguel meses depois: "Você me deu uma chance que ninguém mais daria", o reenergizou. Ele reuniu os restantes, prometendo apoio incondicional, mesmo que isso significasse enfrentar mais julgamentos. Com o novo milénio, a família Mendes enfrentava ventos de mudança na Portugal progressista, mas os ecos do conservadorismo persistiam. João, agora nos 50 anos, via seus filhos entrarem na adultude com bagagens pesadas. Pedro, aos 20, assumiu publicamente sua relação com Miguel, que retornara de Porto após uma crise pessoal. O anúncio veio durante um jantar familiar tenso, onde Pedro declarou: "Nós nos amamos, pai. Isso não muda o que você fez por nós." João, dividido entre orgulho e medo, abraçou-os, mas internamente debatia a moralidade: era certo incentivar um romance entre irmãos adotivos? A notícia se espalhou rapidamente. Na escola onde João lecionava, pais protestaram, exigindo sua demissão. "Ele está corrompendo a juventude", gritavam em reuniões. João defendeu-se em uma audiência disciplinar, argumentando que o amor não conhece fronteiras artificiais. Mas o custo foi alto: ele perdeu o emprego, forçado a se aposentar precocemente com uma pensão mínima. A família se mudou para uma casa menor em Sintra, fugindo dos olhares julgadores de Lisboa. Tiago, aos 15, revelava sua própria luta. Ele se apaixonara por Luís, mas o medo de rejeição o paralisava. Luís, mais confiante, iniciara o romance em segredo, mas uma briga explosiva expôs tudo quando Rafael os flagrou. "Vocês estão traindo a família", Rafael gritou, confuso e ciumento. A cena culminou em uma intervenção familiar orquestrada por João, onde cada um confrontou suas inseguranças. Tiago admitiu sua vulnerabilidade: "Eu sempre me senti errado, mas com Luís, sinto que pertenço." Luís, por sua vez, questionava a ética: "Somos irmãos no papel, mas não no sangue. Porque isso importa?" João, como mediador, pagava o preço emocional. Noites insones o atormentavam, questionando se sua decisão inicial havia criado esse emaranhado de relações. Ele consultou um terapeuta em segredo, aprendendo sobre dinâmicas familiares não tradicionais, mas a sociedade não era tão compreensiva. Uma reportagem local sensacionalista rotulou a família como o clã gay de Sintra, atraindo atenção indesejada. Ativistas LGBTQ+ os apoiavam, mas conservadores os atacavam online, com ameaças que forçavam João a instalar alarmes na casa. Rafael, aos 13, navegava sua identidade em meio ao caos. Ele admirava os irmãos mais velhos, mas sentia pressão para escolher um lado. Uma experiência na escola, ser beijado por um colega, o deixou confuso, levando a uma conversa honesta com João. "Pai, e se eu for como eles? Isso me torna parte do problema?", perguntou. João, com lágrimas,
respondeu: você é parte da solução, filho. O problema é o mundo que não aceita. Miguel e Pedro, agora um casal estável, enfrentavam desafios externos. Miguel, estudante de Direito, lutava contra a discriminação na universidade, enquanto Pedro, trabalhando como barista, lidava com clientes hostis. Sua relação testava lealdades. Quando Pedro sugeriu morar juntos, Miguel hesitou, temendo abandonar a família. João nos deu tudo, não posso traí-lo, disse Miguel. A tensão culminou em uma separação temporária, com Pedro se mudando para Lisboa, deixando Miguel devastado. A ausência de Pedro abalou o equilíbrio. Tiago e Luís, fortalecidos, assumiram papéis de liderança, ajudando Rafael com lição de casa e conselhos. Mas Luís começou a questionar sua fé católica residual, frequentando grupos de apoio LGBTQ+ em Lisboa. Lá, ele encontrou aliados, mas também tentações que testavam sua lealdade a Tiago. Uma noite, ele confessou uma atração passageira por outro homem, levando a uma briga feroz. Você me prometeu eternidade, Tiago chorou. Luís, arrependido, jurou fidelidade, mas o dano estava feito, confiança rachada. João interveio novamente, organizando uma viagem familiar para o Porto, na esperança de reconectar todos. Durante a viagem, revelações surgiram. Rafael admitiu sua bissexualidade, inspirado pelos irmãos. Mas o clímax veio quando Pedro retornou, reconciliando-se com Miguel em uma cena emocional à beira do Douro. Eu errei, mas nosso amor é real, Pedro disse. João, testemunhando, sentiu um misto de alívio e tristeza. Seus meninos estavam crescendo, mas o mundo ainda os via como anomalias. Anos passaram, com a família navegando por vitórias pequenas. Em 2004, Portugal legalizou uniões civis para casais do mesmo sexo, inspirando esperança. Miguel e Pedro se registraram como parceiros, mas enfrentaram burocracia discriminatória. Tiago e Luís seguiram o exemplo, enquanto Rafael, agora aos 18, explorava relacionamentos fora da família, causando ciúmes sutis. João, envelhecendo, refletia sobre sacrifícios. Ele havia perdido amigos, família e carreira, mas ganhara uma família unida. No entanto, uma crise de saúde, um infarto leve, o forçou a confrontar a mortalidade. O que será de vocês sem mim? Perguntou aos filhos reunidos no hospital. Eles prometeram cuidar uns dos outros, mas a pergunta pairava: o laço deles sobreviveria sem o patriarca? A sociedade evoluía lentamente. Ativistas usavam a história da família Mendes como exemplo, mas opositores a viam como ameaça à tradição. João, recuperado, tornou-se defensor público, falando em eventos LGBTQ+ sobre a adoção e aceitação. Seu discurso em uma conferência em Lisboa, "O amor não é um pecado, o ódio é", viralizou, atraindo mídia internacional. Mas nem tudo era triunfo. Maria, a irmã de João, reapareceu após anos, arrependida, mas sua reconciliação foi tensa. Eu errei, mas vocês? Isso é contra Deus, ela disse. João a confrontou: Deus nos deu amor, quem é você para julgar? A visita expôs feridas antigas, forçando cada membro a reavaliar lealdades. Na década de 2010, com Portugal aprovando o casamento gay em 2010, a família Mendes via oportunidades, mas também novos conflitos. João, aos 60, assistia seus filhos prosperarem. Miguel, advogado especializado em direitos LGBTQ+, defendia casos semelhantes ao deles. Pedro gerenciava um café inclusivo em Lisboa. Tiago, artista gráfico, criava campanhas de conscientização. Luís treinava equipes de futebol juvenil, promovendo diversidade. E Rafael, jornalista, documentava histórias de marginalizados. No entanto, romances internos intensificavam tensões. Miguel e Pedro, casados legalmente, debatiam a adoção própria, e quando o ciclo de João? Estamos prontos para isso? Miguel questionava, temendo repetir erros. Pedro, otimista, insistia: nós aprendemos com o melhor. Sua decisão de adotar uma criança transgênero trouxe controvérsia, familiares distantes os acusaram de propaganda, e burocratas atrasavam o processo. Tiago e Luís, também casados, enfrentavam infertilidade emocional, desejavam filhos, mas optaram por mentoria em abrigos. Uma traição abalou tudo. Luís, em uma viagem de trabalho, cedeu a uma aventura, confessando a Tiago semanas depois. Foi um erro, mas eu me sinto preso, ele disse. Tiago,
devastado, considerou separação: você me fez duvidar de tudo que construímos. A crise forçou terapia conjunta, onde revelaram ressentimentos profundos sobre a dinâmica familiar. Rafael, solteiro, namorava fora do círculo, mas sentia atração residual por Luís, criando culpa. Ele confidenciou a João: e se eu estragar tudo? João, sábio, aconselhou: o amor exige escolhas, escolha a honestidade. Rafael optou pelo silêncio, mas a tensão cimerava. João lidava com seu próprio isolamento. Sem parceiro, ele sacrificara romance por paternidade. Uma tentativa de namoro com uma viúva terminou quando ela descobriu sobre a família: é demais para mim. João aceitou, mas a solidão o consumia, levando à depressão. Seus filhos notaram, organizando uma surpresa: uma viagem para os Açores, onde reconectaram como família. Durante a viagem, confrontos explodiram. Tiago acusou Luís de egoísmo, Miguel defendeu a unidade, e Rafael revelou sua atração, chocando todos. Eu amo Luís, mas nunca age, ele disse. Luís, atordoado, rejeitou: você é meu irmão. A briga escalou, com Pedro mediando. João, coração partido, interveio: nós somos família porque escolhemos ser. Mas amor romântico aqui pode nos destruir. A resolução veio com lágrimas e promessas. Rafael prometeu seguir em frente, encontrando um parceiro externo. Tiago perdoou Luís, fortalecendo seu laço. Miguel e Pedro prosseguiram com a adoção. Mas o custo era visível: confiança abalada, cicatrizes emocionais. Anos depois, em 2020, a pandemia isolou a família, amplificando conflitos. Reuniões virtuais revelavam fadiga: Miguel estressado com casos, Pedro lutando financeiramente, Tiago criativo bloqueado, Luís desempregado, Rafael reportando de casa. João, vulnerável à saúde, temia o pior. Uma morte simulada, João fingindo uma recaída para testar lealdades, backfired, causando pânico. Como você pôde? Miguel gritou. João explicou: eu precisava ver se vocês se unem sem mim. A lição amarga uniu-os, mas expôs fragilidades. Com a vacina, eles se reuniram pessoalmente, planejando um evento, um casamento coletivo simbólico para celebrar seus laços. Mas opositores online atacaram, chamando de incesto glorificado. A família debateu cancelar, mas decidiu prosseguir, convidando mídia. O dia chegou em 2025, em uma praia em Algarve. Miguel e Pedro renovaram votos, Tiago e Luís reafirmaram, Rafael, agora casado com um parceiro, juntou-se. João oficiou, lágrimas nos olhos. Câmaras capturaram, e o vídeo viralizou globalmente, dividindo opiniões. A repercussão foi imensa: elogios de ativistas, condenações de conservadores. João, entrevistado, defendeu: eles escolheram amor, quem somos nós para julgar? Mas o backlash incluiu ameaças, forçando proteção. Internamente, a fama testou relacionamentos. Pedro questionou privacidade, Tiago sofreu ansiedade, Luís defendeu publicamente, Rafael capitalizou como jornalista, Miguel lutou legalmente contra a difamação. João, refletindo, questionava o preço: valeu a pena? Seus filhos afirmavam sim, mas as cicatrizes permaneciam. 25 anos após a primeira adoção, em 2026, a família Mendes era um ícone global, mas o peso da exposição cobrava seu tributo. João, aos 70, via seus filhos na casa dos 30, 40, casados entre si ou com parceiros, mas as dinâmicas evoluíam. Miguel e Pedro, pais adotivos agora, lidavam com o desafio de criar uma criança em um mundo ainda preconceituoso. Sua filha, Ana, de 5 anos, perguntava sobre 2 papais, forçando explicações precoces. Tiago e Luís, sem filhos, focavam em ativismo, fundando uma ONG para jovens LGBTQ+ abandonados. Mas uma crise financeira ameaçou tudo quando doadores conservadores se retiraram após o vídeo viral. Nós perdemos tudo por causa da fama, Tiago lamentou. Luís, otimista, buscou novos fundos, mas a tensão levou a discussões sobre separação. Rafael, casado com Marco, um ativista, explorava a paternidade, mas sentia inveja dos casais internos. E se eu tivesse escolhido diferente? Confidenciou a João. João, conselheiro eterno, respondeu: escolhas definem nós,
arrependimentos nos enfraquecem. João enfrentava declínio de saúde, artrite e fadiga o limitavam. Seus filhos o cuidavam, invertendo papéis, mas ressentimentos surgiam. Pedro acusava Miguel de ser distante, Tiago culpava Luís por riscos passados, Rafael mediava. Uma traição maior abalou. Luís, em uma conferência, reencontrou um ex-amante, cedendo novamente. Descoberto por e-mail, Tiago explodiu: isso acaba aqui. A família se dividiu, Miguel apoiou Tiago, Pedro defendeu Luís, Rafael neutro. João, coração fraco, hospitalizado pelo estresse. Na cama de hospital, João confrontou todos: eu dei minha vida por vocês, não destruam isso. Luís pediu perdão, Tiago hesitou, mas perdoou condicionalmente. A reconciliação foi frágil, com terapia familiar obrigatória. A fama crescia, um documentário sobre eles ganhou prémios, mas expôs vulnerabilidades. Entrevistas revelavam histórias cruas, abandonos iniciais, lutas internas, sacrifícios de João. Críticos chamavam de propaganda, mas apoiadores viam inspiração. Internamente, decisões difíceis. Miguel e Pedro consideraram mudar para o Canadá por segurança, Tiago e Luís debateram divórcio, Rafael e Marco adotaram, adicionando à família. João, recuperado, organizou uma reunião final: nós sobrevivemos porque escolhemos amor sobre medo. Mas uma revelação chocou: Rafael admitiu uma breve affaire com Luís anos antes, durante a crise. Foi um erro, mas eu o amava. Luís confirmou, devastando Tiago novamente. A briga épica seguiu, acusações de traição, lealdades quebradas. João, exausto, questionou tudo: eu criei monstros ou heróis? A família se dispersou temporariamente, cada um lidando com dor. Meses depois, reconciliação gradual. Tiago divorciou Luís, mas permaneceu amigo. Luís buscou redenção sozinho. Rafael e Marco fortaleceram seu laço. Miguel e Pedro ficaram, apoiando João. O mundo assistia. O casamento coletivo de 2025 inspirava, mas as revelações posteriores dividiam. João, em uma entrevista final, refletiu: o amor é bagunçado, a família, mais ainda. Com o tempo, a família Mendes se reconfigurou, provando resiliência. Tiago, solteiro, floresceu na arte, criando exposições sobre identidade queer. Luís, arrependido, voluntariou em abrigos, pagando por erros. Sua separação amigável permitiu cura: nós nos amamos errado, mas o amor existiu, Tiago disse. Miguel e Pedro, com Ana crescendo, enfrentavam escola, bullying ecoava suas infâncias. Eles lutavam, educando professores, mas o stress testava o casamento. Vale a pena expor ela? Pedro questionava. Miguel insistia: sim, para mudar o mundo. Rafael e Marco, pais de um menino, integravam a família estendida. Rafael escreveu um livro sobre sua jornada, dedicando a João, o homem que nos salvou. João, nos últimos anos, via legados, netos, ONGs, mudanças sociais. Mas saúde declinava, demência precoce o confundia. Seus filhos o cuidavam, revezando, mas conflitos ressurgiam. Ele sacrificou tudo, agora nós pagamos, Miguel disse. Uma decisão controversa: eutanásia, legal em Portugal desde 2023. João, lúcido intermitentemente, expressou desejo: não quer ser fardo. A família debateu eticamente, Miguel contra, por princípios, Pedro a favor, por compaixão, Tiago neutro, Luís culpado, Rafael pesquisando. A tensão culminou em uma reunião: argumentos sobre vida, morte, amor. É egoísta ou misericordioso? Tiago perguntou. Eles optaram por respeitar João, mas o processo dividiu, mídia expôs, acusando de promoção da morte. João faleceu pacificamente em 2026, cercado pelos filhos. Seu funeral, público, atraiu milhares, ativistas homenageavam, conservadores protestavam. Os filhos discursaram: ele nos ensinou a amar apesar de tudo. Pós-morte, herança emocional. Miguel liderou a ONG, Pedro expandiu o café, Tiago viajou, Luís reconectou com Tiago platonicamente, Rafael documentou. Mas traições passadas assombravam. Uma ação legal de Tiago contra Luís por danos emocionais falhou, mas curou feridas. O mundo assistia a casamentos, renovações e novos, simbolizando unidade. Mas o custo,
privacidade perdida, saúde mental abalada. Em reflexão final, eles questionavam: foi certo? Anos após a morte de João, em 2030, os irmãos Mendes, agora nos 40, 50, refletiam sobre legados. Miguel, proeminente advogado, defendia leis de adoção inclusiva, usando sua história. Pedro, com Ana adolescente, navegava sua identidade queer, orgulhoso mas cauteloso. Tiago, em um novo relacionamento, criava arte terapêutica, processando traumas. Luís, solteiro, mentorava jovens, redimindo-se. Rafael, com Marco e filho, produzia documentários, perpetuando a narrativa. Reuniões anuais honravam João, discussões sobre escolhas, erros, triunfos. Ele pagou o preço supremo, Miguel disse. Mas debates surgiam, foram as relações internas éticas. Amor não é errado, mas contexto importa, Tiago argumentou. A sociedade portuguesa, mais inclusiva, via-os como pioneiros, mas globalmente, controvérsias persistiam. Um filme baseado neles ganhou Oscars, mas distorções midiáticas reviviam dores. Pessoalmente, cada um pagava, Miguel com divórcio de Pedro, citando fadiga, Tiago com depressão, Luís com isolamento, Rafael com escrutínio. Eles se reconectaram em um casamento coletivo revisado, Miguel com novo parceiro, Pedro solo, Tiago e Luís como amigos. O mundo assistiu, maravilhado e crítico. No fim, a jornada de João, adotar 5 meninos rejeitados, culminou em casamentos interligados, provando que família é escolha, mas com custos imensos. Foi certo permitir romances entre irmãos adotivos, ou o amor deve ter limites para proteger a todos?